Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês sobre um caso de um desaparecimento que aconteceu no Canadá e já o próprio desaparecimento é muito misterioso, mas o que aconteceu antes dessa moça desaparecer também ficou como um mistério para a família dela. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais misterioso e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Toda semana eu trago pelo menos um caso misterioso aqui no canal, então já vai se inscrevendo, deixando o like, o curtir e também ativando o sininho de notificações, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então, bora, vem comigo. Hoje a gente vai lá para o Canadá conhecer um caso que ficou conhecido como o desaparecimento de Marilyn Bergeron. Marilyn Bergeron nasceu no dia 21 de dezembro de 1983, na cidade de Quebec, no Canadá. Desde pequena, ela começou a ter aulas de música e sua mãe lembra dela sempre querendo montar uma banda. Seus pais a descreviam como uma menina imprudente, às vezes se metendo em problemas e tendo amigos que eram más influências. Depois de mais velha, se interessou muito por culturas e nacionalidades, além de falar francês e inglês, aprendeu outros idiomas. Depois de concluir o ensino médio, a Marilyn foi para a faculdade e se formou em artes de mídia e tecnologia. No ano de 2005, quando ela estava na casa dos 20 anos, se mudou para Montreal. Lá ela trabalhou como assistente de vendas em uma loja e trabalhou com edição de som para emissoras de TV. Então, no início de 2008, a Marilyn conversou com seus pais e com sua irmã e contou que não se sentia mais segura em Montreal. Ela falou que pediu aos pais para voltar a morar com eles, então ela disse que quando ela voltasse para casa, ela contaria o que aconteceu em Montreal e por que ela não se sentia mais segura na cidade. Então, em 10 de fevereiro, ela começou a fazer diversas viagens até a casa dos pais, levando todos os seus pertences. Então, ela fez umas 2 viagens por ali e em mais ou menos uns 7 dias ela se organizou e se instalou fixamente na casa dos pais. Logo que a Marilyn começou a frequentar a casa dos pais, fazendo todas aquelas viagens e levando seus pertences, ela estava com um rosto muito triste, uma expressão de que algo muito ruim aconteceu. Tanto seu pai, sua mãe, quanto a sua irmã perguntaram para ela diversas vezes o que aconteceu em Montreal, mas muitas dessas vezes ela chorava, não conseguia explicar o que aconteceu. Ela também disse que não tinha nenhum envolvimento com drogas, nem também dívidas e muito menos um relacionamento. O problema que aconteceu em Montreal não tinha nada que ver com essas 3 coisas. A sua mãe pergunta, insiste mais uma vez e pergunta se por um acaso ela foi agredida ou algo do tipo, e naquele momento que ela pergunta, a expressão no rosto da Marilyn muda completamente para uma dor e ela também começa a chorar desesperadamente. Então a mãe vê que não vai conseguir mais nenhuma informação e ela aconselha a filha a ir a um psicólogo e contar a ele tudo o que aconteceu em Montreal, já que ela não conseguia contar aos seus familiares. Na manhã do dia 17 de fevereiro, apenas um dia após que ela se instalou fixamente na casa dos pais, ela avisa seus pais que vai dar um passeio. Então ela sai de casa levando apenas o seu cartão de crédito. Todos os outros documentos ela deixou na casa. Perto das 11 horas da manhã, a Marilyn parou em um caixa eletrônico em Loretteville, no centro de Quebec. Sua tentativa de sacar $60 canadenses foi recusada. Aproximadamente às 4 horas da tarde, Marilyn comprou uma xícara de café em uma cafeteria a 20 quilômetros ao sul da casa dos seus pais. E desde lá não foi mais vista. Quem a atendeu na cafeteria disse mais tarde que ela parecia ansiosa para sair do local. Quando a Marilyn não retorna para casa naquele dia, mais precisamente à noite, a família dela começa a ficar muito preocupada, então eles imediatamente já entram em contato para a polícia, contam tudo o que aconteceu, então a polícia já começa suas primeiras investigações e descobrem tanto que ela tentou sacar num caixa eletrônico no centro da cidade, quanto ela tomou um café, que foi a última localização dela. Eles conseguiram rastrear essas informações. Então,
junto com a polícia, os familiares já começam a espalhar panfletos com o rosto da Marilyn pela cidade, perguntando aos vizinhos, ao pessoal da redondeza se alguém viu ela, se alguém tinha alguma informação sobre ela. E também eles deixam bem claro que uma forma, digamos que um pouco mais fácil de encontrar a Marilyn é que ela tem uma tatuagem bem grande aqui em cima do peito e tem um Pegasus. Então é mais fácil da polícia, entanto qualquer pessoa tá identificando a Marilyn caso vejam ela por aí. De início, a polícia conseguiu um vídeo de uma câmera de segurança quando ela estava sacando o dinheiro que na verdade ela tentou sacar e foi recusado naquele dia 17. Só que a polícia considerou o vídeo muito perturbador, então de início eles não liberaram para os pais da Marilyn olhar. Então depois de um tempo eles liberaram até mesmo para a imprensa e nesse vídeo nós podemos ver ela com o rosto muito assustado e olhando diversas vezes para o lado, como se tivesse alguém ali. Outro ponto importante nessa história que a polícia estudou e tentou descobrir alguma informação é que a casa dos pais até a cafeteria, o último local que encontraram algum registro dela, ficava a cerca de 25 quilômetros. Teria como ela caminhar toda essa distância a pé, mas tanto a polícia quanto os familiares acreditam que possivelmente alguém levou ela até essa cafeteria ou ela foi pedindo carona. Então perguntaram, também colocaram isso na mídia para ver se alguém teve contato com ela nesse dia. Por quase 2 anos sem nenhuma informação, em janeiro de 2010, um homem entrou em contato com um programa de TV que passou o caso da Marilyn e disse que viu a jovem em Hawkesbury, em Ontário. Ele disse que a viu várias vezes na região e acreditava que ela estava morando pela região com um homem. Os clientes regulares de um restaurante no centro da cidade também disseram que viram ela por ali, com um homem, depois de ver a sua foto. Durante os anos, a família da Marilyn pediu várias vezes que a Quebec Security ou a polícia de Montreal assumisse o caso. Isso porque a polícia de Quebec continuou investigando o caso como desaparecimento e possivelmente um suicídio, sem considerar a possibilidade de envolvimento criminoso. Todos os pedidos foram rejeitados. Em janeiro de 2017, a família da Marilyn trouxe a público que conversou com um homem que tinha algumas informações de que ele era um amigo dela e que ele conversou com ela pouco antes dela se mudar de Montreal. Então, esse amigo se chama Jonathan Gauthier. Ele conheceu a Marilyn na faculdade, eles se tornaram amigos, até que no fim de 2007 eles se encontraram novamente e combinaram de ir a uma festa. Então ele ficou responsável por ir até a sua casa para buscá-la e levá-la até a tal festa. Dia 10 de dezembro, o Jonathan vai até o apartamento da Marilyn e quando ele chega, ele se depara com uma cena muito estranha. O apartamento estava todo escuro, a Marilyn estava com um rosto de muita tristeza e ela também estava escutando música quieta num canto. Como o Jonathan conhecia ela, ele percebeu que ela estava completamente diferente, porque ela antes era uma menina muito feliz, muito otimista, e ver ela naquela situação deixou o Jonathan bem preocupado. Então eles foram à festa, até que a Marilyn se sentiu um pouco melhor na festa, mas em determinado momento o Jonathan conversa com um amigo da Marilyn e ela simplesmente fica muito nervosa e ansiosa por causa daquela conversa e ela pede várias vezes ao Jonathan que quer ir embora, então ele leva ela até o seu apartamento, mas ela estava pior do que ela estava quando ele pegou ela no apartamento. O Jonathan, ele fica muito nervoso e também preocupado com sua amiga, que chorava muito. Então ele começou a fazer algumas perguntas para ver se ela respondia, já que ela não queria tocar muito no assunto. Ele perguntou se ela foi estuprada ou se ela presenciou algum assassinato e ela nega, dizendo que não foi isso que aconteceu. A Marilyn fala que aconteceu algo muito pior com ela, pior do que um estupro e presenciar um assassinato. E ela também falou que
ele não fazia ideia de tudo o que ela passou. Ele tentou ali de 3 a 4 horas entrando nesse assunto, perguntando o que aconteceu, mas ela não revelou para ninguém o que aconteceu com ela. Então, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a Marilyn enquanto ela estava em Montreal. O Jonathan ficou com a sensação de que ela não podia falar sobre o que aconteceu, que se ela falasse, provavelmente colocaria ele em perigo também. Então, por isso que ela guardou esse segredo e não contou para ninguém. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês, que muito misterioso. O próprio desaparecimento dela é muito misterioso. E aquilo que aconteceu em Montreal, que a gente não faz ideia do que foi, também permanece um mistério para toda a família dela. Realmente é um caso que a polícia continua trabalhando, mas mesmo assim não tem muitas pistas. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham que aconteceu com ela. Eu vi, li alguns comentários pela internet que alguém, chutou assim, bom, talvez ela matou alguém e se sentiu muito culpada. Pode ser uma teoria, nada confirmado pela polícia, nem nada do tipo, apenas encontrei no site onde algumas pessoas estavam conversando sobre esse caso. Achei interessante, também pensei nisso e eu quero saber de vocês. Será que isso pode ser uma possível causa do que aconteceu em Montreal? Então, se você conhece algum caso misterioso e queira que eu esteja comentando aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. Pode ser um caso de desaparecimento ou de alguma morte misteriosa, que em breve eu trago aqui no canal para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.